Salve, salve, queridos internautas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pais de Cast. Estamos aqui hoje. Eu sou o Breno Floris. Eu sou o Bruno Manprim. E hoje nós vamos conversar com a dona Rosângela Mendes. Ela é fundadora e proprietária do Colégio Liberi Vivere. E por que falar com a fundadora e com a proprietária de um colégio? Nós vamos porque tem um método, foge do tradicional, e é isso que ela vai explicar pra gente hoje, e esse é o nosso bate-papo. Beleza? Obrigado por ter vindo. Legal. Obrigado pela presença. É um bate-papo. E aí, fique à vontade. Nós vamos falando sobre alguns tópicos, algumas dúvidas que vão surgindo. E a Rosângela que é a nossa primeira convidada oficial do canal Pais de Cast. Primeira convidada oficial, é verdade. Muito obrigado, Rosângela, por aceitar o nosso convite. E acho que já tem muito conteúdo já produzido, específico para os pais. É isso aí. Né? Para os pais profissionais ou aqueles que estão almejando. Ou os amadores. Ou os amadores. Estão começando. Vem com a gente que tem muita coisa boa. Aprender é importante. Rosângela, vamos lá. O Colégio Liberi, ele tem hoje não, ele tem uma filosofia, uma ideologia um pouco, que foge um pouco do tradicional, que foge do colégio de padre, colégio de freira, que tem de um método de ensino que vem aí de gerações e gerações, que nós estamos acostumados. O que tem, como começou esse teu encanto pela educação e por que a busca pelo diferente, assim? O que despertou? Quando você citou agora o padre e freira, é que a gente começa a imaginar que essas carteiras são enfileiradas e a disciplina é bastante rigorosa. Eu acho que é um ponto que vem na imagem. E essa imagem, se a gente visitar as escolas ainda hoje, muito se mantém. Durante a fundação do Liberi, eu visitava as escolas, elas tinham cara de buffet infantil. Então a gente chegava lá, era assim, escolas coloridas, muro... É importante dizer que o Liberi foi fundado em 1982. Em 82. Esse ano o colégio completa 40 anos. Ou seja, nós estamos num contexto de 40 anos atrás. 40 anos atrás. Então, qual era a característica? As tias, né, falavam tias, pareciam monitoras de buffet. E assim, as paredes muito coloridas, com personagens infantis, com desenho animado, com princesas, enfim. E tudo aquilo para mim não me dizia nada. Eu acho que aquilo, na verdade, assim, acabava sendo eram excessos de cores, era o excesso de tudo, na verdade, né? Excesso até no tratamento, nas belezinhas, parabéns. Isso nunca foi uma pegada nossa, né? Então, assim, o meu olhar sempre foi um olhar mais sério, no sentido da teoria. Eu sempre achei que a escola tinha que ter uma identidade. E eu acho que essas escolas assim, elas são massificadoras porque elas não têm uma identidade. Porque ainda hoje eu fui levar meu marido ao médico outro dia e estacionei o carro numa garagem, numa escola, e o muro era colorido, as professoras de avental na porta, sendo tratadas como tia. E eu falo, puxa vida, 40 anos atrás, quanta coisa mudou, né? E ainda existe essa escola que é de início de século, que é com giz, só com giz e com carteiras enfileiradas, onde não existe a interação das crianças. Bate sinal, todo mundo uniformizado, bate sinal, conteúdo. Isso, lanche, isso. 30 minutos de... E muitos pais que não têm outra referência, porque qual é a questão da família? A família não tem outra referência que não seja essa. Porque tudo mudou, a medicina mudou, a engenharia mudou, a robótica, tá tudo aí, né, nos cercando, e a pedagogia, a educação ainda é muito tradicional. Então, naquele tempo, eu comecei a ver que as crianças aprendiam com arte, aprendiam com jogos pedagógicos, que elas tinham autonomia, né, através do método Montessori, de ir para a estante, escolher o material dela, sentar. As professoras tinham intervenções no material que ela escolhia, intervenções na arte, através de perguntas, mas a criança ela construía um pensamento, né? Ela era construtora da educação, construtora dela mesma. Então esse sempre foi um norte. Eu acho que o importante é pensar que esse foi um norte para o colégio começar. E assim, sempre gostei de estudar, estudo até hoje. Antes de entrar aqui eu estava estudando alfabetização, né, de criança, adoro entender as metodologias, tudo que vem de novo por aí. E eu vejo que a cada ano a escola foi intensificando esse caráter de identidade. Que eu acho que a grande pegada da escola pública, das escolas que estão querendo vencer aí todas as dificuldades pedagógicas, financeiras e de disciplina, né, social, vamos dizer assim, não só dos alunos, mas da família, essas confusões, eu acho que é assim, se fortalecer na sua identidade.
E cada diretor, ou cada gestor, ou cada equipe pedagógica vai encontrar a sua. Então a minha não é referência, né? Pode ser inspiradora, mas não é uma referência, não é a única. Cada escola, em função da cidade onde está localizado, do seu bairro, ser mais ou menos violento, de ter mais ou menos demanda, necessidades comunitárias, cada escola implantada nesse momento, aonde está, ela tem condição. Depende do contexto, então. De se desenvolver. Então, assim, para nós, levando em consideração, nós estamos em Serra Negra, uma vista maravilhosa, né, que nós temos em qualquer lugar da cidade, uma cidade tranquila aí de menos de 30 mil habitantes. O que eu faço com isso? Né? Porque não são só flores. Nós ficamos ilhados aqui em termos educacionais durante quase 30 anos, porque toda a metodologia que chegava era muito difícil de ser aceita. Até para vocês terem uma ideia, a gente sofreu uma situação onde nós precisamos mudar de prédio num desses momentos. Eu tinha uma propriedade de 7 mil metros, com piscina, com quadra, com salas individuais, mas era 3 quilômetros longe, tinha que pegar a estrada, e eu tive um abaixo-assinado dos pais para que a escola não mudasse para essa chácara. Então, ela foi tudo muito difícil, não foi assim. Hoje você fala, nossa, vamos para uma chácara, todo mundo, maravilha, vamos, né? Quando vamos? Mas naquela época, assim, a gente levou quase 2 meses para convencer os pais de que ia ser maravilhoso, que as crianças, que a gente ia ter uma horta, que a gente ia ter coelhinho, que a gente ia poder aproveitar a piscina do verão, enfim, as possibilidades de um trabalho nessa chácara, né? E ficamos lá por 10 anos. Então, é assim, nem tudo foram flores, mas eu acho que quando a gente acredita, a gente tem um foco no que a gente deseja e não se desvia dele, porque tudo que acontece é assim, é tudo para desviar, tudo para te fazer não ir em frente, não acreditar, problemas em educação não faltam. A gente vence. E se a gente monta uma equipe bacana, que acredita nas mesmas coisas e estuda junto, a escola chega aonde quiser. E aí você, legal, mirou no construtivismo, mirou em Maria Montessori, aí começaram a aprofundar os estudos e você saiu até do país para buscar isso. Foi isso. Sedimentar e dar corpo para todo esse projeto. Isso é legal que assim, a escola, em 40 anos, ela foi agregando pedagogias e solidificando aquelas que, eu falo muito da palavra identidade, aquela que fazia o indivíduo se desenvolver melhor, segundo a nossa ótica, né? Então, como é que esse indivíduo vai ser mais criativo, mais cidadão, porque todo mundo fala da cidadania, mas assim, ele precisa da oportunidade, ele precisa da atitude, ele precisa do experimento para ser cidadão. Então, o que nós temos que fazer? Dar oportunidade, porque senão o jovem não vai acordar um belo dia com 18 anos, opa, sou cidadão, tira minha carteira de motorista, minha identidade, sou maior de idade e saio aí sendo cidadão na vida. Então, o que você precisa? Desde muito pequeno, ele participar da sociedade, participar da coletividade, participar de decisões, participar com ideias, né? Se ele consegue transformar alguma coisa, ser ouvido. Então, tudo isso é difícil administrar, né? Hoje a gente tem traquejo, né? Quem chega, já chega com... Os pais que chegam, já chegam esperando alguma coisa, facilita o nosso trabalho. Hoje é muito mais fácil, né? E os profissionais também. Então, as pessoas que querem trabalhar na escola, porque já querem alguma coisa diferente, querem entregar um trabalho diferente. E eu não me meto em projeto de professor. Eu sou pedagoga, eu vou na linha pedagógica, no sentido da construção da nossa identidade, mas eu não me meto em aula de professor, por exemplo. Eu posso ajudar a enriquecer projetos pedagógicos, mas a aula é dele, a identidade é dele, e é nisso que eu acredito. Deve ser bom trabalhar assim, né? Nenhum técnico gosta que o presidente do time escala. E outra, eu não manjo de matemática, de química e de física. Eu vou me meter com professores que são ali experientes em relação a isso. Reconhecer a sua limitação, não só técnica, mas como ali não é meu ambiente. Não vou me meter. Eu sou a diretora, gestora, mas não vou me meter naquilo que eu não tenho capacidade. Eu vou naquilo que eu acho que eu posso intervir e dar força para aquele. Olha, vamos experimentar, experimenta usar um material concreto. Isso, nesse sentido, eu vou ajudar o profissional, mas é o que passa por mim, né? Esse planejamento. Eu estou encantada, assim, a BNCC, a gente já faz a BNCC há muitos anos. A forma como a escola foi construída... O que é a BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, que é o que eles querem implantar agora, principalmente no ensino médio, né? Onde o aluno é protagonista, o estudante tem que ter voz, tem que participar da escola.
Mas isso a gente já faz, assim, com curso de monitoria, com os interclasses, que a gente já tem há mais de 20 anos, o projeto de esportes da escola, o grupo de teatro. Agora a gente está com um Grêmio fresquinho, né? Montando um Grêmio nesses 40 anos para ter essa cara, né, que a gente quer da moçada atuando. Então, assim, tudo isso faz a escola ter uma participação comunitária muito forte. A gente não pode ter medo, né, do aluno entrar na escola, tanto que você vê, a fachada não tem portão, não tem interfone, não tem grade, não tem... A escada foi projetada para as pessoas sentarem, né? Para os alunos sentarem enquanto esperam as caronas, para os pais sentarem enquanto esperam os filhos saírem da escola. Para quê? Para promover conversa, né? Sempre agregando a família, a comunidade para a escola, trazendo os pais para contribuir. A própria arquitetura escolar que foi mudando, né? Porque não é esse prédio, nós estamos há 20 anos. Os outros 20 foi andar com a casa nas costas, de mudar de casinha em casinha, tentar achar uma casa com quintal maior, né? E a gente teve que adaptar a pedagogia em função dessas casas que nós nos instalávamos, e com pequenos jardins ou grandes jardins, enfim. E às vezes o espaço físico era grande, o quintal era pequeno, às vezes vice-versa. Então, a escola teve uma maleabilidade. Quando eu falo em resiliência, a gente passou até por enchente, né? Que a gente trouxe a educação infantil para cá dessa chácara por causa de uma enchente. Mas a palavra resiliência para nós não é no sentido, é no sentido da pujança, sabe? Acho que é no sentido de unir as pessoas para transpor a dificuldade. E eu acho que o exemplo dos adultos contamina as crianças. Sem dúvida. Porque daí a gente vê o pessoal, por exemplo, fazendo mudança para esse prédio, né? Que nem estava pronto. Os pais querem ajudar. Quando nós trouxemos o pessoal para cá, que teve aquele jardim por terminar, os pais queriam ajudar, as crianças ajudaram, os adolescentes, os professores, todo mundo que tinha seu tempo livre, quiseram participar, né, da construção desse jardim, desse playground para os alunos do infantil. Para você, desculpa, Rosângela, para você que está nos assistindo, a gente está num contexto muito específico de escola, a quase 1.000 metros de altura, com uma vista panorâmica da cidade de Serra Negra, com uma escola que tem uma bagagem, uma vivência assim, de dificuldades, né, Rosângela, histórica muito grande, né? Uma escola, né, que encarou enchente, que encarou os desafios de uma cidade tradicional, que já foi despejada de prédios antigamente alugados. Então a gente está falando de um contexto específico, e a Rosângela, além de pedagoga, é uma empreendedora e idealizadora de tudo isso. Idealizadora. E quando você vai estudar e volta, e como que foi disseminar isso para o corpo docente, para os professores, como que é? Porque é tudo novo. Era novo para a cidade, é novo para a comunidade, e eu acredito que para os profissionais que iriam trabalhar, também teve bloqueio, teve resistência, foi mais fácil, você teve que convencer, ensinar, patrocinar estudo desses métodos, como que foi isso? Olha, quando a gente vai falar nos métodos, eu vou pensar muito nas pessoas que estão por trás das teorias. Então, assim, tudo que a escola agregou durante esse tempo todo, todas assim, as aulas, o tipo de aula que a gente faz, tudo tem um porquê. Então a gente não faz assim porque é moda, porque, né? A gente vai fazer porque tem um porquê. Então é isso que eu queria abordar, antes da gente continuar. Para quem não sabe, aí a escola adota alguns métodos de ensino humanistas. Isso. Certo? Sim. Todos eles convergem para o humanismo. Exatamente. E aí o que acontece? Para você que está aí em casa acompanhando, será que não é importante a gente falar também sobre o Montessori? Posso falar um pouquinho sobre cada um? Sobre isso, cada um, onde vai chegar. Porque daí a gente... Que até assim, algumas escolas devem fazer, né, devem trabalhar com algumas metodologias, talvez não saibam também de onde vem, qual é daquilo, né? A teoria que vem por trás, né? Conta um pouquinho da sua experiência na Itália, por exemplo. Pode ser? Posso. Assim, antes da Itália, posso voltar um pouquinho? Vou voltar um pouquinho, que assim, a Itália foi 2012, né? Tá, tem toda uma construção. Tem muita coisa antes. Essa mulher é cheia de histórias, hein? O dia que você está aqui para contar o que deu errado na escola, vocês vão... Dá mais uns 3 episódios. Vamos ter que fazer uns 3 episódios. Mas é assim, primeiro, todo mundo, vocês já ouviram falar em Piaget, todo mundo já ouviu falar em Piaget, a gente estuda no magistério, estuda na faculdade, estuda nos cursos de pós-graduação. O Piaget, ele era um psicólogo suíço, biólogo, e ele não tinha pretensão nenhuma de criar método, tanto que não existe método. O que ele fez? Ele observou os filhos, a princípio, o desenvolvimento das crianças, como é que era. Então, o que ele descobriu?
que existe uma coisa muito simples que eu vou dizer, que a gente aprende através do meio, né, interagindo ali com o objeto, observando como é que o objeto se comporta quando a gente atua sobre ele. A gente aprende através da nossa maturidade física, que ele era biólogo, ele descobriu, e a gente, tanto que não dá para você ensinar uma criança jogar bola antes da hora, aprender a ler e escrever antes da hora, então ele tinha clareza, porque ele era biólogo, e também os aspectos emocionais da aprendizagem. E também em relação com o outro, porque a gente aprende com o outro. Então foi a primeira questão. Quando a gente começou a pegar algumas questões aí, né, do Piaget, como não era um método, a gente sentiu falta de organizar o trabalho. Então, uma escola que está nascendo, ela já tinha um nome diferente, era Unidade de Desenvolvimento Infantil. Né, já tinha esse olhar que a gente queria, o que a gente queria? O desenvolvimento do ser humano integralmente. Uma grande pretensão para 2 meninas assim, recém-saídas da faculdade. Mas a gente tinha esse objetivo de fazer uma boa formação. Você tinha 17 anos, é isso? 17 anos e a minha sócia na época tinha 18. Essa mulher fundou uma escola com 17 anos, cara. E não... 17 anos eu só queria jogar bola. É isso aí. E eu não me arrependo. Eu não sei, eu acho que eu descobri a vocação com 13. Então, com 17, eu sabia que eu queria ser pedagoga. Eu queria ser pedagoga. Então, eu tinha uma convicção que, assim, nunca me envergonhei, né? Eu falei assim, mas curso de pedagogia da visão que é uma coisa menor, né? Não, a pedagogia para mim sempre foi muito séria. Tanto que hoje está sendo, assim, super valorizada, enfim, a psicopedagogia. Mas na época, assim, por isso que eu falo, foram várias histórias. Na época do magistério, né? Ainda, que existia o magistério do curso ensino normal, médio. superior, isso. É mais ou menos o que eles estão querendo fazer agora, dividir, você faz as suas escolhas, né? E eu saí do colegial e fui fazer o magistério. Depois disso, assim, sentia a falta de organizar essa metodologia do Piaget que não existia. Então você tinha que ir trabalhando de uma forma muito intuitiva, porque ele não deixou sistematizado. E a Montessori, ela era muito sistemática, no sentido de organização. Então, para cada fase da criança, para cada momento da vida, a alfabetização ou a matemática, não era cronograma, para cada conteúdo, vamos dizer assim, existe uma forma de se trabalhar com sequência. Né? Até ela, às vezes ela é criticada por isso, porque realmente ela tinha um método de ensino. E esse método encantador, porque ele ia trabalhar a parte sensorial. Vamos falar mais sobre Maria Montessori daqui a pouco, hein? Ela trabalhava muito a parte sensorial, né? A questão, ela descobre como é que a criança aprende a ler e escrever. Então ela chama de explosão da escrita, ela inventa materiais com alfabetos, inventa materiais com aqueles antigos pesos de balança, sim, que eram de ferro, né, que é um material montessoriano muito conhecido, que ela transformou isso em madeira. E todos esses pensadores, eles vêm de um pós-guerra. A Montessori, o Freinet, que trabalhou as aulas passeio, imprensa da classe, que a gente trabalha até hoje. Né? Visitar o trabalho dos pais, conhecer a comunidade, integração com a comunidade, que a gente preza muito isso. Então, assim, todos esses pensadores, eles vêm no pós-guerra. Loris Malaguzzi, de Reggio Emilia, ele vem também no pós-guerra. Reggio Emilia. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas, assim, nesse momento, eu acredito, né, que elas vêm buscar uma pulsão de vida junto à comunidade, que querem resgatar alguma coisa diferente, implantar alguma coisa diferente naquele momento que já tinha sido bastante sofrido, de degradação e de muita repressão. Então eu imagino que esses estudiosos aí, que eles realmente chegaram em momentos da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra no sentido de trazer alguma coisa realmente muito renovada para a sociedade, né? Você fala a Montessori era uma mulher maravilhosa, foi a primeira médica da Itália, estudou engenharia. Ela não podia estudar junto com os colegas, por ela ser mulher, foi a segunda médica, na verdade, da Itália, e ela secava cadáver sozinhos à noite, ela vinha depois sozinha pelas ruas de Roma, porque ela tinha uma segregação, sim, em relação ao estudo da mulher. E ela foi, depois assim, super reconhecida. Tanto que depois, na época da guerra, o Mussolini queria fazer parceria com ela, no sentido de achar que ela estava levando o nome da Itália, valorizando a Itália em todos os cantos. E ele dizia, na Itália existem 3 M's. Marconi, o do rádio, Montessori e Mussolini. Eu próprio, né? Modesto. E a hora que essa pedagogia começa a criar corpo, que esses alunos começam a criar asas, vai lá Mussolini e fecha todas as escolas da Itália.
Mas só que isso já tinha se disseminado pelo mundo inteiro, então ele consegue fechar os deitários, os repressores, os gritadores. Cara, eu assisti uma palestra dessa mulher e o banco de imagens que ela tem de Reggio Emília e especificamente de Maria Montessori tá ali, ó, na lida com a criança, impressionante. Uma velhinha maravilhosa. Foi enterrada na Holanda e trabalhou até o último momento de vida. As fotografias dela, assim, com 80 anos, envolvida com as crianças ainda, maravilhosa. Ela meio que descobriu um método, né? Ela criou tudo isso, né? Ela criou, e esses métodos, assim, esses materiais são muito específicos, né? Com tecidos, com madeira, tudo com muita madeira. Não havia plástico, a gente usa pouco plástico aqui na escola ainda hoje, né? Mas ela desenvolveu mesmo. Para cada material tinha um objetivo. E ela, inclusive, participou de uma feira internacional, acho que foi em Nova York. E ela criou uma sala de vidro onde os visitantes pudessem observar as crianças trabalhando. Então foi o sucesso da feira, porque as crianças nem se importavam com os visitantes, eles estavam tão envolvidos no projeto deles, de trabalho, né? A vida prática, né? A cozinha que nós temos aqui, a copinha, é baseado também na Montessori, tudo que é de vida prática, amarrar cadarço, se servir o outro, cozinhar. A criança lavar sua loucinha ali. Isso, tudo isso é Montessori. Então, assim, ela traz tudo isso, né? E pra mim, o que chamou a atenção? Eu falei, tudo que a criança é capaz de fazer, o adulto não deve fazer por ela. É um princípio muito simples. Nunca ajude uma criança a fazer algo que ela se sinta plenamente capaz de fazer. Ela já é capaz, né? O que ela já é capaz? Eu vejo as minhas netinhas ali, elas brincam e recolhem os brinquedos, elas têm 2 anos e pouco. Elas recolhem, são capazes. Agora, sempre tem um adulto ali, né? Dando pitaco, achando que a criança é incapaz, querendo ensinar alguma coisa antes da hora. O adulto é doido para fazer isso, né? Querendo cortar caminhos, né? Acho que o filho vai ficar mais inteligente se ele aprender alguma coisa antes, enfim, compara com o vizinho. É uma tristeza isso, mas é uma realidade. Isso há 40 anos já existe, sabe? Já era assim. E aí, em 2022 acontece. Agora só piorou por causa dos grupos do WhatsApp, né? Porque daí os pais têm mais assim, facilidade em se comunicar, fotografar filho, postar, mostrar pro outro, enfim. Sim, Mas assim, modernizou um pouco essa problemática. Mas é assim, em relação a Reggio, né? Essas metodologias, elas conversam, todas elas. Então elas se encaixaram dentro da escola. Porque Reggio, Loris Malaguzzi, né? O que aconteceu? No pós-guerra, sobrou um tanque em Reggio Emília e eles foram fazer, o que nós vamos fazer com esse tanque de guerra? Na Segunda Guerra. As mulheres queriam uma creche e os homens queriam um cinema com café. E as mulheres venceram, porque era preciso trabalhar. E durante né, Bruno? É bom que pelo menos perceberam que realmente tinha que deixar as mulheres. As mulheres assim, cara, você prefere ser feliz ou ter razão? Ainda que não tenha fazer uma quadra de futebol, né, uma sinuca, um bilhar. O que essas mulheres faziam durante a semana era limpar tijolo. Elas limpavam os tijolinhos para construir as escolas, né? Reconstruir as escolas. E os homens no final de semana que vinham ajudar. Só que o que aconteceu? Começou a ter participação da comunidade em tudo isso. Então, os pais começaram a trabalhar no sentido de preparar essa escola, né, essa construção da escola, muitos voluntários, e também foram aceitando ali, sempre vai ter um psicólogo, né, isso não é minha fantasia, mas tem um psicólogo, tem um pedagogo, tem um arquiteto, tem um engenheiro ali, porque como é que são as escolas de Reggio, né, que para mim assim, o olho brilha, elas são extremamente estéticas, são lindas, né? Elas trabalham muito com luz, com cores. E você fala isso por experiência própria, né? Porque você esteve em Reggio Emília em 2012. E o meu encantamento foi muito maior, porque hoje existe muita publicação de Reggio já traduzida. E na época a gente tinha uma mãe italiana aqui, eu trazia os livros em italiano e ela, no sulfite, traduzia para nós. Né? Chegou uma hora que eu já achava que eu estava tão lendo bem o italiano, que eu comecei a ler material dela em português. Eu falei, nossa, estou muito bem aqui no italiano, eu já estou lendo tudo já. Né? Mas hoje não, hoje existem os canais, as escolas lá são muito mais abertas, né? Além desse congresso anual, 2 congressos que eles têm. É uma cidade que vive educação, é uma cidade na Itália muito diferenciada. É uma cidade não é a Itália toda, né? Sim. Essa região e essa cidade de Reggio, ela tem uma pegada muito diferente. Então, quando vamos educadores para lá, né? Geralmente em fevereiro ou maio, eles recebem, a cidade recebe os educadores. Então, os cardápios dos restaurantes são feitos pelas crianças, a cortina do teatro municipal foi pintada pelas crianças.
eles fazem preço diferenciado, eles fazem músicos na rua, eles preparam a estação de trem, é toda pintada os azulejos por criança. Que tá na identidade da cidade. É valorizado, né? A criança ela tem voz. É o que na verdade, quem estuda e quem aplica o método Montessori, os métodos humanistas, trazem isso, né? De fazer a criança. Isso está no macro. Quando você traz para dentro de casa, que é a criança participar das decisões da casa, a criança recolher o brinquedo, arrumar a cama, levar o prato na pia. Eu acho que toda essa... você vai trazendo para o seu mini mundo, dentro da sua casa, nada mais é que o reflexo... É isso, você vai num lugar que... a cortina foi pintada para as crianças, os azulejos foi feito para as crianças. As crianças trabalham, as crianças são valorizadas. E elas criam a identidade com a cidade, isso, né, livre, o negócio é a criatividade. Uma sensação de pertencimento na cidade muito. É o que você faz em casa. A criança, porque se você só manda a criança fazer, tem que ter uma criança obediente, tem que ter uma criança colaborativa, né? Sim, espontânea. Então acho que é muito isso. Você vê isso acontecendo no macro e trazendo para... Dá para trazer para sua casa. E aí você foi lá, viu tudo isso e falou... Vi tudo isso. Fiquei uma semana lá em imersão. A professora de artes, porque eles trabalham muito com um atelierista, tanto que não é à toa que nós temos 2 ateliês aqui na escola. A gente tem um ateliê do infantil e ateliê depois dos maiores, né? E a Sandra, professora, que era coordenadora da altura, então fomos as 3, nós fechamos, né? Então foi a diretora, a coordenadora e a professora de artes, para ver como é que funcionava. E nós conhecemos 12 escolas, cada uma conheceu 4 escolas diferentes, porque na verdade eles separaram a gente na hora das visitas, eles separam as pessoas que vão em grupo, então cada uma teve a oportunidade de ver uma coisa. Não são todos que vão ver tudo. Agora nós vamos cortar, o papo está muito legal, você deve estar muito curioso para saber o restante dessa história. Esse episódio nós vamos dividir, talvez em mais 1 ou 2 partes, não sabemos. Então, muito obrigado. Continue aqui, acho que a produção vai... É aqui, Dudu? É aqui? É aqui? Curta, comente, deixa seu comentário aí e perguntas também que a gente consiga responder. Exatamente, deixe seus comentários, ative o sininho para receber nosso conteúdo, todas as notificações, deixe seu like e mande para quem você acredite que goste desse assunto, queira entender, conhecer um pouco mais de Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, nós vamos falar de muita coisa ainda. Então, é pouco para deixar você mais curioso, então continue aqui na segunda temporada desse papo. Legal? Eu sou Bruno Amprim, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até. Vem conosco.